Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise a fundo. Hoje a gente vai mergulhar numa área que, olha, todo mundo ouve falar, mas poucos realmente entendem. O que acontece com um projeto de lei depois que ele é protocolado lá na Câmara? É como se ele entrasse numa grande máquina, né? A gente vai abrir essa máquina para ver as engrenagens. Exatamente. E a nossa fonte para essa conversa é um documento que pode parecer, assim, um pouco intimidador. O Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Isso, mas calma, a gente já filtrou o essencial. Nossa missão aqui é entender a jornada de um projeto dentro das comissões parlamentares. É ali que a mágica, ou às vezes a tragédia, realmente acontece, certo? Perfeito. Se o plenário, com todos os 513 deputados, é o grande palco, as comissões são os bastidores. É ali, sabe? Em salas menores, com bem menos câmeras, que as propostas são dissecadas, são reescritas e muitas vezes decididas. O que a gente vai ver, focando ali nos artigos 52 a 59, é basicamente um manual de instruções que dita se uma ideia sobrevive ou morre nesses bastidores. Ótimo. Então vamos começar pelo começo mesmo. Um projeto é criado, distribuído para uma comissão, e a primeira coisa que salta aos olhos nas regras é que, a partir desse momento, um cronômetro começa a contar. Exato. E esse cronômetro não tem uma velocidade só. Ele é ajustável. Se o projeto tramita em regime de urgência, o relator, que é o deputado que vai lá o primeiro parecer, tem um prazo, assim, curtíssimo. Apenas 2 sessões para se manifestar. 2 sessões. É muito pouco tempo. Pouquíssimo. Agora, se for em regime de prioridade, esse prazo já sobe para 5 sessões. E a tramitação normal, que eu imagino que seja a da grande maioria dos projetos, né? Essa é a tramitação ordinária. E aí o que é curioso é que não há um prazo fixo, o que já nos dá uma primeira grande pista sobre como o sistema funciona. O que você quer dizer com isso? Que a primeira briga política, na verdade, é para definir a velocidade desse relógio. Exatamente. Conseguir colocar um projeto em regime de urgência não é só uma formalidade. É uma vitória estratégica, sim, imensa. Significa furar a fila e forçar o debate. Enquanto isso, milhares de outros projetos, na tramitação comum, seguem um ritmo bem mais lento, dependendo de acordos, da vontade política. Certo. Mas aí vem a pergunta que todo mundo faz. E se o relator, por qualquer motivo, simplesmente sentar em cima do projeto? Se ele não cumpre o prazo, a proposta fica na gaveta dele para sempre. Então, essa é a beleza oculta do regimento. Ele foi desenhado para evitar exatamente isso. Se o relator principal falha em apresentar o parecer no tempo certo, o sistema não para. O poder de relatar, ele passa automaticamente para um relator substituto. Ah, então já existe um plano B automático. O projeto não fica dependendo de uma única pessoa. Não depende. E esse substituto, ele tem metade do prazo original para fazer o trabalho. Quer dizer, é uma pressão extra. E se ele também falhar, o que é mais raro de acontecer, o presidente da comissão tem 2 opções. Ele mesmo pode assumir a relatoria, o que a gente chama de avocar o projeto. Ele mesmo pega para si. Isso. Ou ele pode nomear um terceiro relator, que aí vai ter um prazo curtíssimo e que não pode ser prorrogado de jeito nenhum. Quer dizer, a regra já parte do princípio que a obstrução individual é uma tática política real. É como se fosse um sistema de defesa embutido no processo para garantir que a máquina não pare por causa de uma única peça emperrada. É a melhor definição possível. É um sistema em cascata, feito para que um deputado sozinho não consiga travar tudo, seja por uma vontade, por estratégia ou por simples inércia mesmo. O processo é feito para continuar. Ok, então o projeto não ficou parado. Mas sobreviver ao tempo é só o primeiro desafio. Antes mesmo de alguém discutir se a ideia do projeto é boa ou ruim, ele precisa passar por uma espécie de alfândega, uma fiscalização bem rigorosa, certo? Perfeito. E essa alfândega tem 2 postos de controle principais. 2 comissões com um poder imenso. A gente pode pensar nelas como, sei lá, os seguranças na porta de uma festa muito exclusiva. Gostei da analogia. Quem são esses seguranças? O primeiro segurança é a famosa Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, a CCJ. O trabalho dela é basicamente conferir o seu documento.
Ela vai ver se o projeto não fere nenhuma cláusula da Constituição, se ele é legal e se ele está escrito da forma correta, sabe? Seguindo o que a gente chama de boa técnica legislativa. E se a CCJ disser não? Se a CCJ disser que o projeto é inconstitucional, a festa acaba ali para ele. Entendi. E o segundo segurança? O segundo é a Comissão de Finanças e Tributação, a CFT. Esse segurança não olha o seu documento, ele olha, digamos, o seu bolso. A função da CFT é analisar se a proposta tem impacto financeiro e se esse impacto cabe no orçamento do governo. Ela pergunta, essa ideia é ótima, mas a gente tem dinheiro para pagar por ela sem quebrar o país? E se um desses seguranças barrar o projeto na porta, já era. Fim de jogo. Na grande maioria dos casos, sim. O parecer dessas duas comissões, quando é sobre a admissibilidade do projeto, é o que a gente chama de terminativo. Isso significa que se a CCJ o considera inconstitucional ou a CFT o considera inadequado do ponto de vista do orçamento, a recomendação padrão é o arquivamento. Imediato. Imediato. Sim. O projeto nem chega a ser discutido pelas outras comissões que analisariam o mérito, a ideia em si. Espera um pouco. Isso me parece um poder gigantesco. Eu entendo o filtro técnico, é necessário, mas na prática, isso não transforma a CCJ e a CFT em supercomissões? Uma comissão com agenda política específica não poderia usar essas regras para enterrar sistematicamente projetos de uma oposição antes mesmo que o debate público comece? Essa é a crítica mais pertinente e, sem dúvida, o maior risco do sistema. O poder é de fato imenso. No entanto, os criadores do regimento pensaram num contrapeso, numa espécie de botão de emergência democrático. Se uma comissão barra o projeto, mas um grupo de deputados que corresponda a 1/10 da casa discorda da decisão, eles podem apresentar um recurso. Ah, um recurso. E o que acontece com esse recurso? Esse recurso joga a decisão para o chefe de todos os seguranças, o plenário. A questão de se o projeto é constitucional ou não, ou se ele deve continuar tramitando apesar do impacto fiscal. E isso deixa de ser uma decisão de um grupo de 20 ou 30 deputados e passa a ser uma decisão de todos os 513. É a soberania do plenário, então. Exatamente. É a soberania do plenário se impondo sobre a decisão técnica da comissão. É raro de acontecer, mas é a válvula de escape que garante que uma minoria qualificada possa evitar que a maioria de uma comissão sufoque um debate importante. Certo, então nosso projeto sobreviveu ao relógio e passou pelos seguranças da festa. Ele entrou. Agora a discussão começa para valer, dentro da comissão que vai analisar o conteúdo, o mérito da proposta. Como é essa dinâmica lá dentro? Olha, a dinâmica é de um mini plenário. O relator apresenta o parecer dele, que é um documento recomendando a aprovação, a rejeição ou a aprovação com mudanças. A partir daí, os outros membros da comissão debatem, pedem a palavra, criticam, elogiam, propõem alterações e, no final, eles votam o parecer do relator. E é nessa fase que o projeto pode ser completamente transformado, não é? Eu já ouvi falar de uma figura chamada substitutivo. O que é isso? Sim. Esse é talvez o maior poder de uma comissão. Um substitutivo é muito mais do que uma simples emenda. É a comissão basicamente dizendo, olha, a gente gostou da ideia original, do espírito da coisa, mas a execução está toda errada. Vamos jogar esse texto no lixo e escrever um projeto completamente novo, do zero, no lugar. Uau! É o poder de redefinir a pauta por completo? Totalmente. E sobre as táticas de debate? Existe algum mecanismo para, digamos, frear uma votação que parece estar indo muito rápido ou para um lado que não se quer? Existe e é usado o tempo todo. É o famoso pedido de vista. Qualquer deputado da comissão pode, durante a discussão, pedir vista do projeto. E o que isso faz na prática? Suspende a votação, automaticamente, por 2 sessões. E isso é usado para quê, de verdade? É uma ferramenta genuína para a pessoa aprofundar a análise ou é mais uma tática para adiar uma derrota e ganhar tempo para articular? É uma faca de 2 gumes. Na teoria, serve para que o parlamentar possa estudar melhor a matéria com a sua assessoria, né? Mas na prática política... É para ganhar tempo. É o famoso deixa eu ganhar um tempinho aqui para articular minhas forças. Se um deputado percebe que vai perder uma votação, ele pede vista.
para tentar nas sessões seguintes virar votos ou negociar uma saída melhor. É uma ferramenta legítima, mas frequentemente usada de forma bem estratégica. Falando em votação, tem um detalhe nas regras que me chamou muito a atenção lá no artigo 56. O que acontece se a votação na comissão terminar empatada? Esse é um ponto que revela o poder concentrado na figura do relator. Em caso de empate na votação, o voto dele é o que decide. É o chamado voto de qualidade. Nossa, peraí. Então, em um colegiado de vários membros, o voto de uma única pessoa pode valer por 2 em caso de empate? Exatamente. Isso dá um poder e uma responsabilidade descomunais para o relator. A escolha de quem vai relatar um projeto polêmico é, então, metade da batalha vencida ou perdida. Sem dúvida. Por isso a disputa pelas relatorias dos projetos mais importantes é tão acirrada nos bastidores. Quem controla a relatoria controla a pauta, controla o texto e, em último caso, pode decidir o empate. Ok. O projeto passou por esse verdadeiro moedor de carne que é a comissão. Foi debatido, modificado, votado e, no fim, foi aprovado. E agora? Ele vai direto para aquela votação que a gente vê na TV, com o plenário lotado, com todos os deputados? Então, na maioria das vezes, não. E é aqui que o sistema se mostra ainda mais complexo e, eu diria, eficiente. Depois de aprovado nas comissões, um projeto tem 2 caminhos possíveis. O caminho padrão, para a vasta maioria das propostas, é o que chamamos de apreciação conclusiva. Apreciação conclusiva. O que isso significa? Significa que a decisão das comissões é final. O projeto foi aprovado pela última comissão que precisava analisá-lo e... pronto. Acabou ali. Ele é considerado aprovado pela Câmara dos Deputados e segue direto para o Senado ou para a sanção presidencial, sem nunca passar pelo voto dos 513 deputados em plenário. É uma via expressa, então. É uma via expressa. Foi criada para dar agilidade. Imagina se cada projeto, por mais técnico ou específico que fosse, precisasse parar o trabalho de toda a Câmara. Nada andaria. Faz sentido do ponto de vista da eficiência, claro. Mas não é arriscado deixar uma decisão que pode virar lei na mão de um grupo pequeno de 30 ou 40 deputados numa comissão, em vez do plenário inteiro que representa a totalidade da população? É um risco calculado. E, mais uma vez, o sistema tem um freio de mão. O artigo 58 prevê isso. Mesmo nessa via expressa, se um grupo de 1/10 dos deputados achar que aquele assunto é importante demais para ser decidido de forma conclusiva, eles podem apresentar um recurso. Esse recurso puxa o freio da via expressa e leva o projeto obrigatoriamente para a pista principal, que é a votação em plenário. Entendi. Então esse é o segundo caminho, a pista principal. Sim, o segundo caminho é a deliberação do plenário. É para lá que vão os projetos mais importantes, os mais polêmicos, os que mudam a Constituição e, claro, aqueles que foram resgatados da via expressa por esse mecanismo de recurso. Depois de passar pelas comissões, eles vão para a mesa diretora que os coloca na pauta do dia para, aí sim, serem votados por todos. É a grande arena. Reservada para as grandes batalhas. Então, para a gente amarrar tudo isso, a jornada de um projeto é uma verdadeira corrida de obstáculos. Primeiro, ele corre contra o relógio para não ficar parado. Certo. Depois, tem que passar pelos seguranças da CCJ e da CFT para poder entrar na festa. Lá dentro, na comissão, ele é debatido, pode ser totalmente reescrito e precisa sobreviver a uma votação. Isso. E no fim, ele pode pegar uma via expressa direto para a saída, que é a apreciação conclusiva, ou ter que encarar a grande arena do plenário. É uma ótima síntese. E o que permeia todo esse processo é uma tensão constante, sabe? Uma busca por equilíbrio. O equilíbrio entre a eficiência, que é deixar que especialistas nas comissões decidam sobre temas mais técnicos, e a deliberação democrática ampla, que é garantir que o plenário, que é a representação máxima da vontade popular, possa sempre ter a palavra final sobre qualquer assunto, se julgar necessário. A gente viu as regras formais, que são desenhadas para criar um fluxo, com todos esses freios e contrapesos, mas isso nos deixa com uma reflexão final, né? Como a composição política de comissões poderosas, especialmente a de Constituição e Justiça, pode influenciar quais projetos de lei sequer chegam a ter uma chance de debate. As regras são o mapa,
Mas a política é o motorista que decide o caminho.